em relação à jornada do MSP, porque nós tínhamos alguns objetivos. O primeiro objetivo era casar a ferramenta com o RMM, que é algo que a gente vai falar também daqui a pouco, e a gente também queria casar a ferramenta com um sonho nosso, que era a gamificação. A gamificação era um sonho da Pulso. A gente viu isso num curso de gestão que a gente fez, no gestão de pessoas. A gente estava estudando gestão de pessoas e alguém falou, cara, existe uma coisa nova aí rolando nas empresas. Nem sei se isso é tão novo, mas o curso falava que existia um negócio chamado gamificação, que era você trazer aquela parte de ilusão, de jogo, de brincadeira, de competição, de competitividade para dentro do ambiente empresarial, para exaltar aqueles que estavam produzindo muito bem e conseguir enxergar os números da empresa de uma forma real, mas bonificar, né, as boas ações e tal. Aí quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu vou fazer isso acontecer na Pulso. E a gente teve a ideia, inclusive, de construir um tabuleiro, né? A gente falou com a nossa equipe de marketing, a gente ia fazer um tabuleiro gigante na parede para andar as casinhas e tal. Ia ser baseado em Star Wars e muito louco, assim. E aí, eu gosto, hein? Conectado com vocês aqui na comunidade, a gente conheceu a Desk Manager. E aí, um belo dia, a Desk Manager, em uma das nossas conversas aí da comunidade ou da mentoria, a gente ouviu falar que o Desk Manager era um dos únicos softwares de helpdesk que tinha um módulo de gamificação. E aí isso já encantou, né, cara? Que a gente falou, cara, a gente precisa disso aí. E aí a gente foi conhecer e tal. E eu confesso que o principal, né, de tudo isso, de toda essa jornada nossa de trocar de ferramenta, ir para desk e tal, foi de fato a gamificação. Óbvio, né, que a gente depois encontrou outros tantos recursos que mudaram também o nosso jeito de fazer as coisas, mudaram para melhor, mas eu acho que principalmente foi a gamificação o nosso principal pilar aí de procura pela desk, cara. Ô Marcos, Sim. Eu tô lembrei rapidamente quando você falou procura pela desk. Eu também lembro que eu tive vários e vários assuntos com você para te convencer isso, porque você tinha um mindset travado, né? Eu lembro disso também. Eu acho que passou, eu não tô vendo, essa aqui é o Robson, né? Essa evolução da Pulso aconteceu em quanto tempo, né? O Marco vai responder essa pergunta pro Robson, mas eu acredito que não é nem o tempo, se é 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E sim, eu acho que o network, onde você está, as pessoas que você se conecta, que vão te levar para o próximo nível. A gente não consegue sozinho desbravar isso. E eu lembro que para você sair da ferramenta, porque isso eu vou falar até puxar para a Desk. Não só você, muitos tinham a trava porque a Desk não tinha o ícone de bandeja. Você lembram disso? Para abrir o chamado? E isso foi uma trava para você absurda. Eu lembro que você ficou desesperado depois que migrou, porque não funcionou. Eu falei, calma. Teve um bom papo por causa disso aí, eu me lembro disso, né? Rodrigo? Foi. Bateu um desespero nessa época. Uma pimenta no assunto. E hoje, você usa o ícone de bandeja? Não. Eu não uso, eu uso do RMM. Olha que legal, só um adendo aqui, só um detalhe. A Desk é sensacional. Por quê? Primeiro que é uma empresa que ela não te larga. Ela faz um onboard de fato, ela faz a 4... É incrível, o processo de integração da empresa com a Desk Manager é uma coisa sensacional. E olha que interessante, a Desk, preocupada em atender, em ouvir a gente, os MSPs no geral, não estou falando só da gente que está aqui na live, quanto tantos outros podem confirmar o que eu estou falando, ouviu a gente, ouviu o Carlão brigando muito lá, a gente tem contato direto com algumas pessoas de lá, o Matheus principalmente, tem que agradecer muito o Matheus lá, e os caras desenvolveram um ícone de bandeja para atender. Eu lembro exatamente disso, né, cara? Que legal lembrar. E faz um tempo já, né? A gente tá contando a trajetória, né? E agradecer muito o Matheus pela paciência de me ouvir. Com certeza. Bateu muito, eu sou testemunha. E teve esse episódio, cara, é verdade, se vocês não tivessem comentado, eu teria esquecido de comentar, mas teve esse episódio porque a gente migrou, né, pro Desk justamente por causa do ícone de bandeja, foi quando a gente estava encantado com a gamificação, a gente já estava
já tinha testado a ferramenta, já tava falando, cara, essa ferramenta atende, tá beleza, tal. Só que quando a gente falou não tem ícone de bandeja, a gente travou, né? A evolução parou ali, falou, cara, não vai avançar, porque meu cliente usa isso aqui não vai, não tem jeito, tem que funcionar assim e tal. E aí a gente travou, e aí de repente a comunidade começou a pressionar, né? Começou a ter essas conversas aí com o Matheus, com a equipe da Desk, e a gente estava acompanhando, né? Falando, uma hora vai vir. E aí, de repente, o pessoal anunciou, ó, pessoal, ícone de bandeja e tal. E aí a gente falou, cara, agora é o start, então deu certo. E, só que quando a gente entrou, isso estava tão no inicial, a Desk já, obviamente que a Desk tem uma responsabilidade muito legal, que é visível, a gente conhece, que é a responsabilidade de testar muito antes de lançar. Só que quando ela lançou e a gente entrou, a gente percebeu que o ícone estava lá, funcionava, mas não como a gente queria. E aí a gente também teve que passar por uma evolução que aconteceu, né? Aconteceu a evolução. E aí o Rodrigão perguntou, e hoje, você usa? Não, hoje eu não uso mais. Porque a gente conseguiu educar o cliente a fazer um outro caminho, mas a gente estava preocupado com essa educação, a gente não achava que ela ia acontecer, mas ela aconteceu. Então, essa é uma dica para todos em relação a tudo, relacionado a ferramentas, Desk, né? né? Às vezes a Sim. gente não troca de ferramenta porque a gente acha, cara, isso vai impactar minha equipe ou vai impactar meu cliente. Eu tenho isso bastante. Hoje eu conversei com o Carlos sobre ferramenta, Isso que eu ia falar. né? Mas a gente tem muito isso. Mas, de fato, impacta, sim. Impacta. Esse impacto existe, sim. Mas a evolução também é rápida, não é tão demorada quanto a gente pensa. Então, se vale a pena, se você avaliou a ferramenta, se você entendeu que ela te atende, que ela é boa para você, cara, se ela cabe no seu bolso, inclusive, que isso é importante para o MSP, margem de lucro, lucratividade, custo, né? Foco no Então, lucro. pô, fez sentido? Vai para cima, né? Entendeu a ferramenta e confia, né? Confia na comunidade. Quantas pessoas daqui da comunidade usam Desk hoje, né? O Carlão e o Rodrigo? Muita gente, cara. Então, todo mundo tem depoimento para dar. E são depoimentos sinceros, né? As pessoas conseguem falar, sim, das qualidades São e das de necessidades, né? MSPs para MSPs, né? A gente não é uma Exato. propaganda aqui, são pessoas que usam. A gente está falando assim, somos MSPs de vivência. A gente somos, né? Cada um aqui, a maioria dos empreendedores que estão lá tem a sua própria empresa MSP. E assim, cara, é uma coisa que eu sempre estou batendo e recomendando, né? Primeiro, enaltecer isso que você falou agora, a força de vários empreendedores querendo melhorar, desenvolver a mesma ferramenta. Mais pessoas dentro da própria ferramenta discutindo sobre, a gente tem uma coisa muito legal. Inclusive, né, vou aproveitar e dizer que a gente está falando bastante, a gente tem grupo junto com o Matheus, né, o Matheus é um cara parceiraço, uma visão incrível, um cara ímpar, e a gente está trazendo a Desk para criar alguns conteúdos para a gente juntar essa galera dos MSPs dentro da MSP Experts e evoluir a ferramenta lá dentro. Isso vai acontecer, tá, gente? Como a gente faz com outros parceiros e tal, a gente está criando um cronograma para trazer conteúdos, porque é massivo, vai ficar mais fácil. A gente dá um treinamento para todo mundo. A gente tem um webinar toda quinta-feira. A gente poder aproveitar esse tempo aí para evoluir a ferramenta que muitos usam. E se você não usa a ferramenta, com perdão da palavra, você está errado até o momento, mas depois a gente fala disso. Mas você pode converter aquilo ali para dentro da sua realidade. Como eu uso, como eu faço dar certo e como você pode absorver e converter isso dentro da sua organização. A MSP Experts é muito disso, né? Como eu consigo, tem uma receita aqui que tem dado certo para mim, como eu exemplifico, como eu apresento para você, como você vai converter e colocar isso para funcionar dentro do seu negócio, né? O Ubuntu que a gente fala, eu sou porque nós somos. E a gente cresce em comunidade. Então, Marcão, legal você falar para a gente enaltecer isso e passar por um processo de implantação do Desk, na minha visão, o que eu absorvo fez eu melhorar os meus processos de onboard com os meus clientes. Já falei isso várias vezes aqui e é real. Verdade. Eu gostaria de atender os meus clientes como eu sou atendido pela Desk. Porque eu me sinto muito bem atendido, muito bem abraçado. Tem falhas, tem problemas? Claro que tem. Não vamos maquiar aqui. Mas, cara, é fantástico, na minha visão, na minha opinião. Só um adendo aí, pode continuar, Marcão. Cara, não, cara, eu quero reforçar isso aí. O processo de onboard foi muito doido. A gente teve uma atenção, assim, maravilhosa. O processo de onboard, ele é modular, né? Então, a Desk, ela faz por módulos. Hoje é dia de falar sobre a parte de chamadas. Hoje é dia de falar sobre a parte de configurações. E, cara, ela destrincha item por item. Então, assim, o treinamento, o onboard é muito louco. E uma coisa legal, cara, que a gente falava muito, eu fiz esse processo tanto com o meu sócio quanto com o nosso líder técnico, o Milton. E esse processo, enquanto ele acontecia, a gente olhava um pro outro e falava, cara, a Desk pensou em tudo.
E aí a gente ouvindo o treinamento, a gente olhava de novo, cara, a Desk pensou em tudo. Aí a gente passava mais um tempo, cara, a Desk pensou em tudo. Porque os detalhes de nível de configuração, de detalhes que a ferramenta possui, coisas que a gente pode configurar lá dentro, são muito abrangentes, Então tem muita coisa legal lá.